E aí galera, aqui é o Hora Cartoon, que pra surpresa geral da nação eu tô trazendo um quadro novo de Steven aqui pro canal. Ah, mas você só veio fazer esse quadro novo agora que a série acabou? Sim, porque eu só poderia fazer esse quadro com convicção quando a série acabasse. Eu tive a ideia desse quadro nesses dias que eu tava com muito bloqueio para escrever qualquer uma das dezenas de ideias que eu tenho anotadas no meu caderno e tudo mais. Então eu espero que vocês gostem e se deixarem muito like, quadro na certa. A ideia do O Que Foi não é pra ser um quadro todo padronizado e certinho como os demais que eu faço aqui no canal. E sim pra vocês verem e entenderem o que foi e o que significou um personagem pra mim ao longo da série. Por isso é uma questão de opinião e não fatos. E eu quis começar com a Diamante Branco por ela ser a diamante mais controversa que tem, até mais que a Rosa, porque Pink teve muita caminhada de evolução. Ela não. Como eu começo a explicar a vocês o que foi a Diamante Branco pra mim? Isso deveria ser fácil, porque tecnicamente dá pra contar as aparições da Branco nos dedos da mão. E isso realmente, né? Porque ela só veio aparecer e surgir mesmo no final da quinta temporada. Só que a entidade Diamante Branco existia muito antes disso. Desde 2015, se não 2014, quando já tinha aparecido o mural da guerra no Templo Pirâmide, Diamante Branco era como um fantasma na pouca história Jen que conhecíamos. Na real, qualquer Jen do planeta natal ou Rumor Jen, que era um termo bem pesado e muito assustador naquela época, tipo como tá sendo pro Steven Branco na White Diamond AO, se você não acompanha, vai lá ver. E pensar nas matriarcas ou as grandes líderes dessas Jens assustadoras, desconhecidas e possivelmente cruéis, era algo completamente excitante para todo fã. Não é à toa que naquele tempo nós sentíamos coisas em relação à série que infelizmente nós não conseguimos sentir de novo na quarta temporada ou na quinta temporada ou em Steven Universe Futuro. As únicas pontadas disso que nós tivemos recentemente foi um pouco antes de Steven Universe o filme lançar, em que Spinella era uma psicopata misteriosa que poderia ser qualquer coisa ao ponto de ter um filme só pra ela, ou na abertura de Steven Universe Futuro em que achávamos que teríamos grandes vilões e tal. E acabou sendo um mais patético que o outro, rudemente falando. Depois do final da primeira temporada em que conhecemos Jasper e Peridot, duas Rumor-Gens da pesada que mencionaram o Diamante Amarelo e apareceu o símbolo da Era 2, nós ficamos muito eufóricos para descobrir quem eram essas Gens, em principal a Diamante Amarelo porque ela foi mencionada, mas também as supostas aliadas dela que seriam Diamante Azul e Diamante Branco. Não é à toa que fora Jasper, Lápis e Peridot, a principal antagonista depois disso foi a grande e sombria Diamante Amarelo, que aparecia no fundo da abertura estendida e causou arrepio na espinha de todo fã, até para aqueles que não entendiam inglês e viram a abertura original antes de sair a dublada. As chances são poucas, não será fácil, mas unidas iremos estar. Pra quem não lembra, nesse tempo o CNBR e o CN Latino demoravam meses e mais meses para lançar um episódio dublado que já tinha sido lançado nos Estados Unidos há muito tempo. Seguindo essa linha, no final da segunda temporada surgiu uma Diamante Azul no flashback que era muito misteriosa e sombria que sequer ouvimos as vozes. Depois apareceram os murais dela na base lunar que sustentou muito a teoria da segunda temporada de que existiu uma Diamante Rosa, Diamante Amarelo apareceu, foi toda aquela emoção e blá blá blá. Só que agora quem tinha mais destaque entre os teoristas e conspiradores era o Diamante Branco, que em seu mural sinistro ela tinha mais planetas e um gigante no seu centro, e Diamante Rosa, cujo sabíamos da existência por causa do seu pezinho na base lunar, e o símbolo da Era 1 que era largado por uns lugares aí. O que eu quero que vocês entendam com toda essa recapitulação é que por mais que Amarelo, Azul e Rosa tivessem tido muita atenção e destaque pelos fãs, era Branco que era o maior mistério e que parecia ser a grande soberana e mais poderosa Jen do universo que poderia destruir tudo se quisesse. Após a segunda temporada as coisas sobre a Diamante Branca esfriaram muito, só que não faltavam entre os fãs teorias sobre qual era a sua importância e posição no planeta natal, se a nossa pérola não teria sido dela pela posição da sua pedra e pelas cores, se existiam outras diamantes como elas e etc. Desde esse tempo, pra quem não sabe, eu fiquei realmente fanático por esse meu universo quando eu comecei a ver os episódios legendados num site chamado Tokatum, quando os episódios dublados demoravam 6 meses para sair aqui. Assim eu acompanhei todo o final da primeira temporada legendado, e a partir daí eu só passei a assistir os episódios em inglês assim que saíam. E eu tenho que dizer pra vocês, aquela sensação que eu tive tanto por descobrir que tinha um site que legendava tudo antes, me impactar com o final da temporada e aflorar cada vez mais expectativas sobre teorias e fusões, aquela emoção puramente feliz é algo que eu nem consigo explicar ou descrever pra vocês. E infelizmente de lá pra cá eu não tive mais isso com nenhum desenho. Eu tinha bastante expectativa pra Trem Infinito, só que pelo fato dele ter apenas 10 episódios por temporada e mudar de protagonista a cada uma delas, é praticamente como um vício de assistir, tipo séries da Netflix. E A Casa da Coruja só tem 11 episódios até agora, não dá pra postar tudo numa série que só tem 4 meses. Continuando nessa construção que eu e muita gente tinha de que Diamante Branca era praticamente uma deusa e que seria a antagonista ou vilã suprema no final da série, ressurgiu apenas no seu mesmo mural da terceira temporada, tendo resquícios dela quando Steven e Lars vão pro planeta natal, vendo aquele que já teorizávamos que era a nave dela, até que só na reta final dos últimos episódios do Steven Universe convencional que eles vieram mencionar a Branco tipo temendo e se assustando com ela só de falar o que era esperado, mas durante o arco do Diamond Days, a Branco me decepcionou muito. Primeiramente que eu odiei o fato de nunca explicarem os sonhos loucos do Steven envolvendo ela quando estava lá, ou como Cargas d'Água Branco sabia que o assassinato da Diamante Rosa tinha sido uma farsa.
Ah, mas ficou subentendido isso e aquilo. Meu Tobias, porque ficou subentendido. É uma série cujo público-alvo é infantil, vulgo, crianças e blá blá blá. Não é toda criança que para pra tentar entender algo ou ver o que tá subentendido ou não. Não se tem certeza se é porque ela lê mentes ou invade rapidamente sem ter que controlar, ou se tem algo mais elaborado que isso. Eles só não deram o trabalho de explicar. E isso pode implicar que Diamante Branco não se importou com a Guerra Jean, porque antes de darem o dano das diamantes, ela poderia mesmo de longe ler a mente de Rose Quartz e perceber que ela era rosa. É algo que eles não se importaram em explicar em nenhum momento do Steven Universe convencional, do filme ou Steven Universe futuro. É uma coisa muito simples que causou brecha para várias coisinhas, e tipo, particularmente me irritou muito. E outra coisa é que, pra diamante mais esperada e a mais poderosa do universo, se bem que no epílogo esse cargo vazou pro Steven, ela só demonstra o poder de controlar mentes. Mano, Diamante Azul se mostrou bem mais criativa com as habilidades dela, que é a suposta mais poderosa das quatro. E agora vem a grande facada, a maneira como Steven derrotou a Branco causou o seu arco de redenção, fazendo com que ela percebesse que não era perfeita, a chamando indiretamente de criança. Para a personalidade tão arrogante e prepotente que ela demonstrou nesse arco, seria praticamente impossível que ela se desse por vencida ou convencida pela opinião da Rosa, ou no caso a do Steven. Mas o maior problema mesmo era a premissa que os fãs criaram em cima disso, para acabar daquela forma. Mas claro que, se você for olhar debaixo dos panos, faz muito mais sentido que Diamante Branco tenha aceitado a opinião da Rosa, do Steven, porque praticamente derrotou ela e o Steven Rosa podia ter despedaçado ela, ou as outras diamantes, ou todo mundo. Faria sentido que ela se curvasse perante o poder e ouvisse ele por causa disso. Só que na série não deu a mostrar isso, porque seria meio errado, só que tecnicamente é isso. No caso da premissa, pode não ser o que a Rebecca tinha em mente desde que criou a Branco, só que a nossa premissa que nós imaginávamos e tal, já foi bem considerada no início da série. Como quando a Amarela era a grande vilã suprema daquela época, e nas primeiras vezes que ela apareceu não foi lá essas coisas também. É algo que de alguma forma eles poderiam ter construído melhor, já que a redenção da Azul e da Amarelo foi muito mais construída em cima disso. Eles podiam ter deixado pistas e coisas da Branco há muito tempo, isso eles podiam fazer sem dar desculpinha. Eu não vou me dar o trabalho de comentar a mudança da Branco pro filme ou pro epílogo, porque depois que ela se rendeu no final de Change Your Mind, ela meio que já era aquilo e pronto. Algo muito importante em relação a Diamante Branco é que eu simplesmente não consigo gostar dela. Tipo, sinceramente, eu amo o design da Branco. Pra mim é a Diamante com o melhor design. Eu também adoro o humor perfeccionista dela e tal e outras coisinhas, mas o que ela fez e continuou fazendo até 2 anos atrás é simplesmente terrível. Adendo aqui que eu não tô falando das centenas ou milhares de jeans que foram despedaçadas pelo bem do Império, tá? Porque senão eu estaria a considerar isso na Azul, na Amarelo, em um monte de gen. Não, isso na redenção a gente meio que ignora. Mas sim como ela foi uma filha da fruta com a Diamante Rosa, a tratando como um pedaço de cascalho imperfeito e apontando seus erros o tempo inteiro. Ah, Juliano, mas eu achei que você não gostava da Rosa. Eu não gosto, eu realmente não gosto, só que como alguém que gosta de ter uma boa opinião sobre tudo, eu me ponho na pele de cada personagem. E no lugar da Diamante Rosa, eu nunca perdoaria a Diamante Branco, já que ela só veio demonstrar algum arrependimento nos 45 minutos do segundo tempo. E eu garanto pra vocês, se eu fosse a Rosa e ainda estivesse viva em Steven Universe futuro, Branco podia se desmanchar em lágrimas aos meus pés que eu até ficaria satisfeito que ela finalmente se arrependesse, mas não faria questão de perdoá-la ao ponto de querê-la na minha vida de volta. O mais tóxico da relação da Branco com a Rosa, com o Amarelo e com a Azul é que ela realmente gostava delas. Não é como se a Branco só aturasse as outras três pro bem do Império, pra perfeição do Império e tal. Não. Ela gostava das três, só que era super severa com as suas irmãs menos fortes e menos poderosas, que tinham que aceitar isso de todo jeito, não falar um A e tinha que ser assim. Infelizmente, é a situação de muitos filhos com seus pais ou responsáveis, porque à medida que você cresce percebe o quão isso é ridículo e o quão o respeito que tanto falam, no caso a Branco também falaria, ultrapassa o limite humano e psíquico de maltratar alguém, se justificando em coisas como eu sou superior, sou seu pai, sou sua mãe, etc. E por isso você deve aceitar. Claro, é a minha opinião, não fatos incontestáveis porque eu sou formado em psiquiatria, psicologia e tava escrevendo a série com a Rebecca. Não. Só minha opinião. Quem quiser considerar a Branca a melhor diamante, perdoar ela por tudo, considerar ela melhor, por isso e aquilo, tal, é opinião, gosto seu. Até hoje há quem chipe o relacionamento tóxico da Malaquita. Pra fechar esse meu monólogo e análise da Diamante Branco, eu sei muito bem que nenhuma das 4 diamantes é perfeita, que cada uma meio que tem o seu próprio problema pra enfrentar e particularmente são todos diferentes. Só que, no caso da Rosa, muitos deles e dos seus traumas são culpa da Branco, porque pra vocês terem noção, indiretamente foi ela que fez com que Steven nascesse, porque a convivência com ela deixou a Rosa tão autodestrutiva e com tanta síndrome de imperfeição, que achou que só poderia ser feliz se tornando outra entidade ou outra pessoa. Das 4 diamantes, a Branco é definitivamente a que eu menos gosto, muito menos que a Diamante Azul, que isso já é tema para talvez outro vídeo desse quadro, se é que virar um quadro e tal. E como já foi dito que Branco tem muito da personalidade da Pérola e vice-versa, podemos imaginar que ela extrapola muito o pecado capital do orgulho. Toda diamante tinha seu quê de orgulho, mas foi isso que fez ela ser quem foi, com
as demais gens e as diamantes, e também o que levou à sua queda ao perceber que não era tudo isso que ela achava ser. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse desabafo. Na verdade, não desabafo, da minha opinião sobre o que foi essa personagem pra mim. E caso vocês curtam muito, pode ter certeza que vai virar um quadro fixo aqui. Deixe seu like se gostou e quer que isso se torne uma série ou um quadro do canal. Se inscreve para não perder nenhum vídeo novo. Aqui tem a última parte da White Diamond AU. Comenta o que vocês acharam e as suas opiniões sobre a Diamante Branco. E até o próximo vídeo.